Se Deus existe, tudo é permitido. Olá. É este o título que dou ao meu comentário teológico desta semana, iniciada a 20 de julho de 2014 e que hoje termina. Se Deus existe, tudo é permitido. Há uma pequena frase atribuída a Dostoiévski que marcou, se calhar só para mim, mas que marcou toda esta semana e, de certa maneira, marca todo este nosso século XX que passou e o século XXI, início do terceiro milénio. Uma pequena frase de Dostoiévski. O meu amigo ateu Batista Bastos reproduziu-a na sua crónica semanal às quartas-feiras no DN. E terá passado despercebida a toda a gente, mas não a mim. E acho que ela caracteriza bem, e ele também a cita, preocupadíssimo que vive com a atual situação, não apenas nacional e europeia, mas mundial. A frase de Dostoiévski anda, de certa maneira, no inconsciente coletivo de toda a gente. No inconsciente coletivo de toda a gente. E tanto assim que até um ateu a foi citar. E diz assim: se Deus não existe, tudo é permitido. E esta frase, que parece muito edificante, é uma frase, uma afirmação, uma convicção profundamente perversa. Porque deve dizer-se o contrário. Se Deus existe, tudo é permitido. E não se Deus não existe, como diz Dostoiévski. Se Deus não existe, tudo é permitido. O meu amigo Batista Bastos cita a frase, não é que deixe de ser ateu, pelo contrário, é-o ainda com mais convicção. Mas cita a frase na sua crónica porque, não no sentido de que Deus exista mesmo, para ele que é ateu, não que Deus exista mesmo, mas porque a entende a frase num sentido mais amplo, figurado, simbólico, de uma espécie de referência moral que toda a gente, toda a humanidade deverá ter. Uma referência de valores, uma referência ética de valores, que se forem torpedeados, então tudo fica sem sentido. E viver na história torna-se uma tortura. Um viver consciente na história torna-se uma tortura, um pesadelo. Ora, manda a verdade que se diga que os grandes crimes que estão atualmente em curso na nossa história em todo o planeta e que também estiveram em curso nos séculos passados, desde até milénios passados, desde que a humanidade emergiu da animalidade, todos esses crimes horrendos têm sido cometidos em nome de Deus, precisamente porque Deus existe. São cometidos por gente que crê em Deus. Pode não crer Deus, crer Deus, mas crê em Deus. Porque o próprio ateísmo é uma espécie de crença, às avessas de crença em Deus. E mesmo os regimes que se acharam, que se disseram constitucionalmente ateus,
também cometeram crimes em nome de Deus. Basta pensar em Hitler e hoje na sua sucessora, a senhora Merkel, a toda poderosa Merkel da Alemanha. Basta pensar em Israel, o Israel do passado e de hoje. Basta pensar na Síria, no Iraque, no Afeganistão. Basta pensar nos árabes, nos muçulmanos, nos cristãos católicos romanos e nos cristãos protestantes. O próprio Lutero está na origem do protestantismo. Achou bem o genocídio local dos camponeses que estavam em rebeldia, em rebelião política e social frente aos príncipes donos das terras, e que o Lutero acha bem que eles, os príncipes, reprimam violentamente e massacrem os camponeses em rebelião. E fala também como crente, e os príncipes também atuam assim como crentes. Porque Deus existe, tudo é permitido. Por isso a frase de Dostoiévski tem de ser corrigida e invertida e passar a ser, como diz em título deste meu comentário: se Deus existe, tudo é permitido. Aí está a história a comprová-lo, a confirmá-lo à saciedade, com repugnância até, com vômitos. A realidade é mesmo esta. Porque Deus existe, tudo é permitido. Escandalizo ao dizê-lo? Eu sei que sim. Mas é essa a verdade. E a história está aí a comprová-lo. A nossa atualidade é eloquentemente gritante. Os grandes crimes, os maiores genocídios em curso, as maiores corrupções em curso no mundo têm por trás uma teologia e um Deus. Todo o cristianismo, como o islamismo, como o judaísmo e todas as religiões ao longo dos séculos, dos milénios, têm a justificá-los uma teologia e um Deus que são perversos, porque é pelos frutos que se conhece a árvore, também que se conhece Deus. Pelos frutos. A fé em Deus também se conhece pelos frutos. Os frutos que produzem ao longo dos séculos, dos milénios, a crença em Deus, nós temos de concluir que essa teologia e esse Deus que justifica isso tudo são perversos. A Bíblia, o Alcorão e todos os livros sagrados têm na sua origem, na sua fundação, uma teologia e um Deus que são perversos. Tem que se dizer. E cá está Jesus, segundo João, no capítulo 10. Jesus, não o Cristo. Jesus, segundo João. Capítulo 10. Eu vou ler porque é tão claro. Está escrito para hoje. Em verdade vos digo: quem não entra pela porta no átrio das ovelhas, mas trepa por outro lado, é um ladrão e um bandido. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse, o porteiro abre-a e as ovelhas escutam a sua voz. Chama pelo próprio nome as suas ovelhas e fala-as sair. E quando todas as suas estão fora, caminha à frente delas, e as ovelhas seguem-no porque lhe conhecem a voz. Porém, a um estranho não seguem, fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos.
Esta parábola, de uma parábola se trata. Esta parábola diz Jesus, mas eles não entendem o que lhes acaba de dizer. Como é que podiam entender se tinham outra fé? Diz-lhes de novo Jesus: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que me precedem são bandidos e ladrões, mas as ovelhas não os escutam. Eu sou a porta. Quem entra por mim está a salvo. Pode entrar e sair e encontrar pastos, abundância. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu, pelo contrário, para que tenham vida e em abundância. Eu sou o pastor modelo. O pastor modelo entrega-se inteiro às ovelhas. O mercenário que não é pastor e de quem as ovelhas não são suas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata-as e dispersa, porque é mercenário e não são suas as ovelhas. Eu sou o pastor modelo. Conheço as minhas e as minhas conhecem-me a mim. É assim Jesus. Porque Deus existe. Tudo é permitido. Porque dizer Deus fora do humano é sempre idolatria. É sempre dizer um ídolo, um Deus falso. Um Deus projetado fora do humano. E projetado pelos seres humanos é um ídolo, é falso. É um falso Deus que depois justifica todos os crimes e converte-os em atos heróicos e em virtudes e transforma em santos os maiores criminosos da história. Mas esse Deus é um Deus perverso, é um ídolo, é idolatria. Pois bem, porque Deus existe no humano e com o humano, então sim. Mas isso, para chegarmos aí, temos de ter consciência de que somos habitados, e isso é passar de animal racional a humano. Temos consciência que somos habitados, interiormente habitados, e que isso nos transforma de dentro para fora em plena e integralmente humanos. E então, no humano, Deus é o bem absoluto, mas sobre ele nada a dizer e tudo a dizer sobre o humano. A revolução é antropológica, teológica. Muda de ser e muda de Deus, ou não vamos lá. Antes de concluir, permitam-me, que também aconteceu nesta semana, que vos diga que acaba de aparecer um novo livro meu. Vai-vos surpreender. Sabem como se chama? Aqui está a capa. O meu livro de quadras e outros cantos poema. Seda Publicações, deste mês de julho, primeira edição. É um livro que nos vai surpreender a todos, porque é muito leve. É todo ele em quadras, em versos e outros poemas. As quadras são 366, tantos quantos os dias de um ano bissexto. É uma quadra por dia. Nasceu uma quadra por dia. Enquanto eu caminhava 40 minutos por dia pela minha saúde, uma quadra para cada dia do ano e depois outros cantos poema. Vocês têm de conhecer este livro. Olhem para ele, a sua textura leve, tantos espaços em branco. Têm de conhecer este livro, gostar dele, nunca mais se desligam dele. Dou-lhes o meu abraço e o meu beijo de presbítero.